Já estamos no ar, Daniel? Ok. Um abraço a todos os internautas, as e os internautas. Eu sou Antônio Carlos, da direção estadual do Partido dos Trabalhadores, assessor também à deputada federal Luiziane Lins, do PT, e participo aí dessa grande luta junto com milhares, milhões de companheiros e companheiras contra esse golpe que, inclusive, está submetendo a uma prisão absurda o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, a primeira palavra que temos a dizer aqui é Lula livre. É um projeto eivado de equívocos, extremamente político. Portanto, a prisão de Lula é uma prisão política. E nós vamos continuar nas ruas, nas lutas, aqui no espaço da imprensa alternativa, fazendo a defesa da democracia. E defender a democracia hoje é defender, obviamente, a liberdade do companheiro Lula, que se encontra encarcerado na Polícia Federal em Curitiba. Essa é uma ação do Mídia Livre, do canal Mídia Livre, da Casa Vermelha, e que você acompanha pela fanpage do blog da Dilma, com mais de 2 milhões de acessos, por outros blogs, enfim, pela mídia alternativa que tem feito esse trabalho de fazer um contraponto importante a essa estrutura de comunicação do monopólio liderado, não é somente, mas liderado pela Rede Globo, e no campo da produção textual, por a revista, que nós vamos até fazer um comentário, mas eu prefiro nem citar o nome, a não ser na hora que a gente for tratar do assunto, só para a gente ter como referência. A primeira pauta, o primeiro assunto que a gente gostaria de tratar com vocês podem participar, podem fazer os comentários aí, a gente já agradece, já tem pessoas participando, é uma audiência muito boa, muito significativa, é do bicentenário de nascimento de Karl Marx. 5 de maio é uma data importante porque há 200 anos nascia esse grande pensador intelectual. É difícil caracterizar o Marx como somente um filósofo, como somente um economista. Eu prefiro caracterizar Karl Marx como um militante internacionalista, um estudioso profundo das relações econômicas e sociais, e que, junto com a sua geração, mulheres e homens, inclusive aconselho a assistirem, quem não viu, o Jovem Marx, que inclusive dá uma ênfase na participação das mulheres, não como um papel secundário, pelo contrário, mas como participantes ativas daquele momento da construção do Manifesto Comunista, uma das principais obras de Marx e Engels, seu fiel amigo, companheiro de todas as horas, que ajudou a pensar o que se chama de socialismo científico. Portanto, nos 200 anos de Marx, a gente pode relatar o feito, lendo até uma biografia de um mais oficial de Marx, da época da União Soviética, porque eu gosto da leitura, e lá eles, não sei se com um certo exagero, mas eles já abriam a biografia, se não me engano, do Instituto de Marxismo-Leninismo, do Partido Comunista da União Soviética, do PCUS, estabelecia Marx com a mesma característica da mitologia grega de Prometeu, daquele que trouxe o fogo aos seres humanos. E o que eles queriam dizer ali, sem nenhum exagero, era que o Marx desvendou o funcionamento da sociedade, ou pelo menos traduziu de forma muito mais simples como se desenvolveu a sociedade, baseada na exploração de uma classe sobre outra, e isso desde o início da humanidade, e o capitalismo como o momento ápice dessa exploração, onde inclusive se constrói a lógica como se não houvesse essa exploração, como se o ser humano fosse um ser livre para vender sua força de trabalho a hora que ele quisesse, diferente do escravo que nem recebia salário por isso. Mas não dá para chamar de escravo, mas o trabalhador também é explorado, claro que de forma diferente, mas ele é explorado, ele é aviltado na sua condição humana e na condição de produtor de um mundo, porque o mundo que ele produz não é apropriado por ele,
ou por eles coletivamente. A produção é coletiva, mas o mundo é estranho a nós que produzimos. Então o operário produz a cidade, produz o avião, produz o carro, produz tudo que há aí, mas é como se ele estivesse distante disso, porque essa produção é controlada por uma classe que extrai dessa produção a mais-valia, pagando ao trabalhador somente aquilo que ele necessita para, e quando mal, né, tá aí a reforma trabalhista na contramão disso, porque ela vai além dessa exploração, ela reduz as condições mínimas e necessárias de cidadania do trabalhador, ela devolve ao trabalhador apenas em forma de salário que dá para sustentar a ele e, quando muito, a sua família, a sua prole. Por isso daí um termo também muito usado por Marx de proletariado, tanto que no final do manifesto ele vai dizer: proletariado de todo o mundo, univos, nós não temos nada a perder a não ser os nossos próprios grilhões, dizendo que há um mundo novo a ganhar, uma nova sociedade. Portanto, 200 anos de Karl Marx, que foi tão aviltado, foi tão, inclusive no mundo acadêmico, quando há setores conservadores querendo desqualificá-lo, querendo tirar a sua importância. E como bem disse um professor meu, à época da graduação, quando um aluno questionou a atualidade de Marx, ele respondeu com muita propriedade: Marx só deixará de ser atual, pelo menos do ponto de vista da crítica da sociedade que está aí, quando essa sociedade for superada, ou seja, quando o capitalismo for superado. E aí muita gente, com a queda do Muro de Berlim, falava que Marx estava superado, que não havia outra alternativa de sociedade, e de repente o capitalismo, com a nova ordem mundial que o Fukuyama apregoou, né, não se estabeleceu. É o mundo da perseguição aos imigrantes, da miséria ainda que existe e persiste no terceiro mundo, chamado nos países em desenvolvimento, inclusive na América Latina, quando se tentou novamente um projeto alternativo, eles estão estabelecendo golpes, inclusive com setores midiáticos, com o judiciário. O formato é o mesmo, diferente, mas se necessário eles utilizarão das baionetas, dos tanques, usando aí a simbologia e a objetividade, se necessário, do golpe mano-militar, e como aconteceu no Brasil, como aconteceu na Argentina, como aconteceu na Bolívia, como aconteceu, enfim, em praticamente todos os países da América Latina e outros países pelo mundo afora. Então a gente faz esse registro importante do bicentenário do nascimento de Karl Marx, pensador, economista, internacionalista, daí o termo marxista. Parece que Marx preferia o termo marxiano para a sua elaboração, que ele dizia que era um método. Então também não dá para pegar o marxismo e estabelecer um sistema fechado, porque lá está um princípio que ele trouxe da filosofia e que parece ser um princípio correto, da dialética, ou seja, compreender a realidade do nosso tempo e a partir dali construir sínteses, construir posições de transformação, porque assim é o mundo, assim é a sociedade, né? Com a famosa tríade dialética que vocês conhecem muito bem e que faz parte dessa leitura do marxismo. Portanto, bem lembrado aqui pela nossa produção, essa data importante do bicentenário do grande Karl Marx. E quando se fala em Marx, não dá para esquecer também seu fiel amigo e colaborador do movimento operário, Friedrich Engels. Eu repito, quem puder ver o filme O Jovem Marx, é um filme extraordinário, e ler, acho que ir à literatura, ir ao que o Marx produziu. Claro que às vezes se precisa, acho que ler coletivamente, não meramente uma coisa acadêmica, mas buscar através dos vários partidos de esquerda, dos clubes de leitura, no mundo acadêmico, force no sentido de busque, provoque, que se leia, que se discuta nos centros acadêmicos, no próprio currículo, inclusive para fazer um contraponto a essa babaquice, a esse reacionarismo que dizem que é tomado por marxistas, e isso seria muito bom se fosse. Não é assim. É bom que o ambiente seja plural, mas já na minha época, né, quando eu concluí a minha graduação, havia já um certo preconceito com o estudo dos tópicos marxistas, mas aí havia uma resistência de professores heróicos que
sempre estava colocando esse tema, porque estudar Marx é estudar a sociedade, estudar o funcionamento da sociedade de forma radical, e ser radical para Marx é ir à raiz das coisas. Então, que o movimento operário, os partidos de esquerda, os partidos progressistas, as pessoas, vocês internautas, possam conhecer essa obra fantástica de um sujeito de uma mente extremamente brilhante, um estudioso, um homem que se dedicou, que fez da sua vida a própria luta por uma sociedade igualitária, fraterna, solidária, a sociedade socialista, e é bom afirmar, uma luta anticapitalista. Então, ser de esquerda, tudo bem que esquerda há um sentido mais amplo, todos aqueles que lutam por justiça, por igualdade, por fraternidade, mas para Marx, e eu coaduno com essa posição, ser de esquerda é querer e lutar para superar o capitalismo. Não existe uma sociedade igualitária, verdadeiramente democrática e fraterna enquanto houver capitalismo. Então, boa lembrança aí do bicentenário de Karl Marx. E já que falamos em Marx, há um avanço da sua teoria, dos seus estudos, por um outro grande revolucionário, Lenin, lá na frente, que vai falar do imperialismo. Também palavra que estava em desuso e que agora a gente começa a retomar com muita força, porque aquela velha máxima, né? A história se repete como tragédia ou como farsa. Tem gente que gosta de inverter, primeiro como farsa, depois como tragédia. Mas o golpe no Brasil e na América Latina, que eu falei anteriormente, que vinha numa construção, inclusive através de eleições democráticas, ocupando espaço e conquistando governos importantes de países, sobretudo países do porte do Brasil, que tem um peso enorme na região, houve uma reação do imperialismo. Então não vamos nos enganar que por trás dessa estrutura que tenta derrubar o governo da Venezuela, que derrubou o governo legitimamente eleito da presidenta Dilma, que também faz investidas, já começou pelo Paraguai, por isso que se diz um golpe paraguaio, não desmerecendo aquele importante país de um povo lutador, mas porque lá eles inventaram a saída parlamentar, institucional, do judiciário para derrubar um governo legitimamente de esquerda do presidente Lula. Então é um roteiro que eles, obviamente, e aí nós vamos daqui a pouco tratar também desse assunto, que eles elaboraram, que eles construíram, até percebendo a dialética das coisas, compreendendo os novos movimentos e se utilizando de um instrumento que está sendo decisivo no golpe, que é importante que se diga, e aqui a Mídia Livre tem feito debates importantes, os juristas pela democracia. Esse golpe passa por 3 segmentos fundamentais, sem tirar muito o peso de outro, mais de um ou de outro, mas acho que o judiciário, na sua ampla maioria, ele tem um peso significativo, porque ele dá um aval de democrático nos processos que alguns chamam de impeachment, no Brasil é chamado de impeachment, que não teve o menor sentido contra a presidenta Dilma, não havia nenhum crime ali, tanto que a presidenta se filiou, já era filiada, mas estabeleceu seu domicílio eleitoral em Minas Gerais e pode, inclusive, se candidatar. E a informação que a gente tem é que ela deva ser candidata lá e ao Senado Federal, e isso é muito importante, se isso acontecer, para que a gente possa ter, inclusive, ela fazer a sua própria defesa. Claro que ela não vai fazer um mandato, se for eleita, e a gente torce para isso, somente em cima disso, mas para enfrentar aqueles golpistas que de forma hipócrita, inclusive no Senado Federal, tentaram desqualificar uma mulher decente, honrada, de bem e honesta, com a farsa desse golpe que teve o apoio do judiciário. E aí eu já emendo com um dos pontos que está aqui na pauta, que isso hoje, cada dia que passa, fica mais evidente, a formação dada pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado, aos juízes, não só do Brasil, mas da América Latina, por que não dizer do mundo, porque os Estados Unidos, onde ele tem seu interesse contrariado, ele
estabelece essa lógica golpista, derrubando governos, queimando, e não precisa nem ser governo de esquerda, basta que sejam governos que não estejam de acordo com os seus interesses comerciais, os seus interesses econômicos, melhor dizendo assim. Então, esses juízes, e o Moro é um exemplo cabal disso, eles foram formados por uma ideologia aí em que esse chamado agentes de direito, aliás, é uma conquista do povo brasileiro, a questão do Ministério Público que foi reforçado com a Constituição de 88, mas que está sendo utilizado, e aí também há a formação elitista de parte dessa gente, alguns chamam, e eu acho que são mesmo concurseiros, que não conhecem a realidade do Brasil, do interior do Brasil, das periferias, e em nome de um discurso com dois pesos, não, vários pesos e duas medidas, estabelece num discurso que é muito caro e importante para a população brasileira, realmente de combate à corrupção, uma lógica de combater um projeto político, no caso um projeto de esquerda. Isso não foi só no Brasil, e é dessa forma que o imperialismo está se utilizando desse poder. Os outros dois não precisa a gente nem aprofundar, mas é sempre estar lembrando, é bom sempre estar lembrando. A mídia, chamada aí de PIG, Partido da Imprensa Golpista, que tem a Rede Globo como principal expressão, mas não somente, as outras emissoras no Brasil. Nós não passamos por um processo de democratização das comunicações, e aí você tem, porque eu sempre gosto de dizer isso, e como radialista, mas um radialista combativo, popular, mesmo quando estou em emissoras comerciais, se quiserem, quando alguém pede para eu substituir alguém num programa, eu digo, olha, eu vou fazer a minha linha, se quiserem o programa, porque ele diz que é democrático, pois vamos falar aqui a verdade. Mas uma boa parte aí dessa estrutura reproduz o que diz a grande mídia e passa o dia todo sem direito de resposta, porque se alguém for lá eles vão dizer que estão sendo cerceados. Eu vou usar uma palavra que eu tenho um cuidado, mas a gente não pode arrodear, esculhambando, desqualificando, rebaixando o nível, mentindo sobre as esquerdas, para não dizer que é só sobre o PT, sobre o ex-presidente Lula, sobre o que é um debate progressista, sobre os temas que estão em voga na sociedade, a questão da escola sem partido, a questão da defesa da liberdade, dos direitos humanos. E esses profissionais, vamos chamar assim ainda em respeito a muitos que são sérios, eles fazem do seu microfone, sem nenhum direito à resposta, fazem às vezes uma simulação de abertura de microfone, de telefone para o ouvinte participar, geralmente uma coisa muitas vezes carimbado, já gente ali que já tem uma visão conservadora, que eles abrem para dizer que está sendo democrático, que está fazendo o contraponto. Então não dá para dizer que é só um segmento da televisão, né? No rádio, nos jornais, e daqui a pouco a gente fala, porque claro que a parte impressa também, que faz parte, na verdade é um grande partido, realmente esse nome PIG cai bem, porque é uma inteligência articulada que reproduz, que torna novela um assunto para quem eles querem, né? Tratam de uma forma ou outra, tanto que quando a gente encontra um cidadão no metrô, no ônibus, no dia a dia, eles estão batendo no tema, então, mas é diferente, né, professor? Eu digo, é outra forma de tratamento, não é algo, digamos assim, como fizeram com a história absurda da farsa do mensalão, e nem com essa coisa ridícula política que é a Lava Jato. Então nós temos que reafirmar aqui no nosso espaço que é livre, democrático. Muito obrigado, a gente agradece aí a vocês, muita gente participando, a gente fica muito feliz por essa audiência, e é isso, é lutar pela democracia, é o futuro do país que está em jogo, da nossa democracia, e não sermos inocentes. Há um interesse dos Estados Unidos pelo pré-sal, o Brasil estava articulando o BRICS dentro de outra perspectiva, e por isso eles deram esse golpe, e darão quantas vezes a gente tiver desorganizado, quando a gente eleger um governo popular e não politizar, conscientizar a população. E aí não adianta só elevar o grau de consumo da população, que fizemos e a própria burguesia brasileira não fazia, nunca o fez, mas associar essa distribuição de renda, essa melhoria nas condições de vida do povo brasileiro
a um processo político consciente, a uma opção política que foi feita por uma força progressista e seus aliados. Agradecendo o vereador Guilherme Sampaio, a Casa Vermelha, que abre esse espaço aqui para a gente fazer esse debate com muita sapiência, ou seja, com a visão correta de que a gente, não, quem sabe faz a hora, como fala o Vandré na sua canção, não espera acontecer, não adianta só a gente estar criticando o poderio das emissoras de televisão, de rádio, da grande mídia, a gente tem que fazer a nossa parte. Existe o Democracia Participativa, existe o Gazeta Classista, que a gente apresenta todas as segundas-feiras, 13 horas, na rádio classista da FETRACE, a Democracia Participativa todos os dias da semana, de segunda a sexta, no Democracia Participativa às 10 horas da manhã, então você pode acompanhar isso todos os dias. Um abraço aí para o Souza Júnior. É uma rede que tenta aí se articular para enfrentar esse monopólio. Pena, e aí também a gente sabe fazer a crítica devida, que nós não enfrentamos esse poderio com mais ênfase quando tínhamos, pelo menos a gente pensa que tem uma maior possibilidade estando em um governo, e aí não democratizando pelo menos o acesso, porque para muita gente, e como ela fere a lei e a Constituição, fechar a Rede Globo seria a alternativa, mas isso precisa também de correlação de força, isso tem toda uma briga muito grande, é preciso muita mobilização da sociedade, porque a Argentina enfrentou esse debate, a própria Venezuela, com a televisão que feria a Constituição de lá, mas a gente poderia ter distribuído essa comunicação de forma mais equânime para a mídia alternativa, para o movimento popular, para as mulheres, para o movimento LGBT, para negros, negras, para os trabalhadores, para o povo brasileiro, uma distribuição regionalizada da produção, o fim do sistema que se chama cruzado de comunicações. O sujeito é dono do jornal, é dono da televisão, é dono das rádios, é dono de tudo, e acha que está defendendo a liberdade pois é, com o STF, com tudo, né? Então, isso tudo faz parte, isso não surge de uma casa. Aí os patinhos, né, os manifestoches, né, pensam que estão ali como cidadãos ativos, defendendo a ideia. Pelo contrário, estão sendo manipulados, porque existe uma manipulação tão importante, eu não chamo mais de quarto poder, para a sustentação do capitalismo moderno. E acho que a Escola de Frankfurt, né, estudou com muita profundidade isso, os mass media, os grandes meios de comunicação, e o papel dessa estrutura na manutenção do poder. Então, se a gente não tiver essa dimensão, por mais que a gente avance no social, por mais que a gente distribua renda, por mais que os jovens tenham acesso ao curso superior, por mais que as pessoas tenham acesso à moradia, elas muitas vezes acharão que isso foi fruto do próprio mérito, a chamada meritocracia, que esses fascistas de direita dizem, aliás, reproduzem como se não houvesse opções políticas, como a que aconteceu no Brasil, feita pelo próprio povo, quando elegeu Lula, elegeu Dilma, reelegeu Dilma, e eles deram mais uma vez um golpe, como fizeram com Getúlio, quando rompeu com as elites, na sua fase nacionalista, e com João Goulart, que eles deram um golpe. Portanto, é um golpe, sim, com apoio do imperialismo, articulado com a grande mídia, e o outro setor que todo mundo sabe, inclusive para fazer um debate importante sobre o que é realmente, o que são aliados políticos. Hoje nós não temos o centro político, e muita gente diz, será se não temos esse centro por acaso? Ou é porque não existe um centro, não existe essa neutralidade? Na hora H todo mundo toma posição. Então é bom a gente refletir sobre isso. Quem é que está com a defesa do presidente Lula? Pela liberdade do Lula? Quem é que vai colocar isso na campanha de peito aberto? Eu acho que esse é um divisor de águas, inclusive para os que estão se dizendo aliados desse processo. E aí a gente tem o Requião, dentro do PMDB, que pode ser chamado alguém de centro-esquerda, a Cátia Abreu, que é um cara de outra tradição, mas vendo a seriedade da presidenta Dilma e do projeto, tem feito e fez a defesa, e eu não posso deixar aqui de reconhecer isso, né? Mas fora esses dois segmentos, nós não temos o PDT aqui e acolá, faz a defesa. Houve uma votação no próprio impeachment, já houve ali alguns deputados que, né, em algumas votações eles titubearam, e o Ciro faz uma fala
que às vezes critica, mas às vezes quem errou tem que pagar, como se o judiciário estivesse fazendo algo realmente, digamos assim, correto, como se não houvesse um peso político. É óbvio que a prisão do presidente Lula é política e o julgamento foi não só o julgamento, o processo todo foi toda uma farsa para tirar o poder ou para tentar tirar o Lula da jogada, mas onde se vai 48% pelo Vox Populi. Vamos botar a Datafolha, que é insuspeita desse ponto de vista, o Lula pontuando aí nas intenções de voto com 35%, 36%, que é um índice altíssimo. E o PT, pelo que eu sei, mantém a candidatura do Lula, vai registrar a candidatura do Lula e vai lutar até o fim. Eu acho que não tem plano B, plano C, plano E, plano F. Eu acho que é o Lula e o povo começa a reagir. Acampamento em Fortaleza, o acampamento em Curitiba, atacado por fascistas. Eu estou colhendo informações por esses dias, né, que um próprio delegado da Polícia Federal quebrou os instrumentos lá que o pessoal está se manifestando. Do bom dia, do boa noite para o presidente, a liberdade que o povo tem de se manifestar, a praça, a rua é do povo, claro que está sendo obedecida a circulação das pessoas que ali moram, então não tem esse argumento. E não é a primeira vez, tiros já aconteceram, como aconteceram durante a caravana, e aí você diz que está no Estado Democrático de Direito, apela para as forças policiais, para quem de direito a tomar providência, e eles fazem proteger os que cometem esses crimes. Então é algo realmente muito complicado. Se nós não reagirmos com mais força, a ditadura se instaura de vez, porque tem muita gente que pensa que ditadura é só o tanque na rua. Ditadura é esse cerceamento da liberdade, é essa intolerância e é sobretudo o judiciário e aqueles que devam guardar a Constituição do país tomando um posicionamento claro, evidente, cabal por uma posição política ideológica, no caso, a posição do golpe, a posição contra o projeto que foi avalizado pela soberania popular, que é o poder mais supremo da Constituição, está lá, qualquer constitucionalista, qualquer criança, todo poder emana do povo, que deve ser exercido por ele de forma direta ou através dos seus representantes. E o maior momento de soberania popular é quando o povo elege seus representantes e elegeu o presidente da República, a presidente da República, que foi cassada, essa não é nem a palavra, que foi destituída do seu cargo de forma ilegal. Então, não vamos esquecer que essa é uma ofensiva imperialista, e nós temos nos Estados Unidos um presidente que representa todos, mas o Trump está aí colocando suas garras de fora. Eu não diria isso porque ele sempre deixou muito claro a sua visão preconceituosa contra os imigrantes, a construção do muro no México e suas relações de protecionismo dos Estados Unidos. Em nome disso, ele não tem problema em incitar novas guerras, de estabelecer, estamos acompanhando aí o processo da Síria, em aprofundar esse imperialismo. Então, eles se sentem donos do mundo e é importante a gente compreender isso como algo articulado, como algo que faz parte de uma lógica, de uma estratégia do capital financeiro para manter seu poderio com juros altíssimos, né? Que o povo paga um preço muito alto. Pouca gente faz esse debate. Qual é o papel dos bancos, qual é a associação que os bancos têm com os bancos internacionais, por que o trabalhador paga tão caro quando pede um empréstimo no banco e quando ele coloca o seu dinheirinho para o banco, esse dinheiro não rende nada. Então é bom a gente fazer essa reflexão, porque isso tudo está imbricado, isso tudo tem uma lógica. Esse processo que eu já disse que é uma farsa, a Lava Jato, de vários pesos, várias medidas, eles tentam, e eu nem sei se vão, sabe, prender Aécio, ou eles podem escolher um para querer justificar, né? E o Sérgio Cabral aqui, ninguém está dizendo que ele não merece pagar pelos seus erros, tá? Muita coisa realmente comprovada, mas claro que ali também faz parte de um grande esquema para dizer que todo mundo está sendo punido. O Azeredo, ninguém sabe onde é que vai dar. O Beto Richa teve mais um processo arquivado, extinto agora, outros membros do Tucanato. Para que exemplo melhor do que o próprio presidente Temer, né? O temeroso que foi fazer uma provocação. Eu não sei nem se aquilo foi um teste de popularidade, porque ele não é, ele sabe que ele está devendo ponto ao Ibope, mas
Às vezes a gente não fica atento ao que acontece. O cidadão com aquele índice de popularidade, acontece aquela tragédia, inclusive que parte dessa grande mídia tratou de forma desonesta o fato de um incêndio no prédio ocupado, não invadido. E tem uma resposta de um bombeiro que eu achei fantástica. Ele disse: não, nós não queremos saber aqui quem é que está no prédio, nós viemos para salvar as pessoas, aqui tem vidas humanas. Então a especulação imobiliária em São Paulo, em Fortaleza, em todo canto, ela estabelece milhares de prédios desocupados e as pessoas sem moradia. Qual é o recurso? É uma luta. A Constituição diz que a propriedade tem que ter uma função social. Essas pessoas ocupam não porque gostam, não porque vivem tranquilas ou porque sejam vagabundas, como muito reacionário pensa, porque está no seu apartamento luxuoso, muitas vezes financiado pelo povo brasileiro, subsidiado pelo Estado a preços módicos, e aí vem com esse argumento de que essas pessoas são vagabundas ou que são membros de quadrilhas. São pais de família, são trabalhadores, são gente de bem e que querem lutar por dignidade. E aconteceu aquela tragédia, o temeroso, o golpista foi a São Paulo, no centro de São Paulo, e de repente foi escorraçado pela população, mas às vezes a gente tem que ficar atento a esses sinais, porque será se ele não queria uma provocação para justificar uma ação ainda mais violenta do golpe? Porque eu não acredito que eles viajou naquela cultura de um presidente de outros países, né, da tradição de visitar uma tragédia, e com essa popularidade tão baixa. Mas a população deu lá a resposta que ele merecia, ele teve que sair fugido, corrido. Tem até uma charge que a gente tem que debater e divulgar sempre a cultura, que é o Lula proibido de ir ao povo, né? Porque está preso. E o Temer não pode ir porque não tem condições políticas, éticas e popularidade para tal. Então, preso mesmo estando em liberdade. E esse sim, aí sim a palavra invadindo irregularmente o Palácio do Planalto, porque é um dos artífices do golpe. Então é uma farsa. A Lava Jato, todo mundo já sabe, juristas, os processos, os juízes, a combinação do resultado no TRF, né, TRF4, todo mundo sabe que é muito difícil, é quase impossível sair uma mesma sentença, da mesma forma, dos 3 juízes, e fizeram aquilo, e depois já tem muitas coisas sendo divulgadas aí, pesquisas de relação, inclusive de questionamento do próprio Sérgio Moro, da sua formação, da sua capacidade, não por conta desse processo, porque é mais um daqueles que arrotam moralidade, anticorrupção. É muito difícil um moralista, que faz um discurso anticorrupção, no fundo, não ser um conservador, um reacionário, e olhe lá, em muitos dos casos, não ser um corrupto. Então, é importante a gente ter isso em mente, que é importante o combate à corrupção. Ninguém pode se completar com o dinheiro público, e mais também é importante que a gente avalie aí o mundo privado, né, como é que isso se dá, essas relações. Estão pegando algumas empresas que são empresas que deveriam ser preservadas e, no caso, os seus proprietários punidos, mas o Brasil não pode pagar o preço disso. Então se destrói essa estrutura. Todo mundo fala na industrialização do Brasil, na disputa que o Brasil tem que fazer no mundo moderno, contemporâneo, mas a Lava Jato, de fato, desse ponto de vista, ela tem causado um prejuízo enorme para o Brasil, porque também desqualifica uma das maiores empresas, e os interesses, todo mundo, quando a gente falava isso, davam risada, os conservadores, os coxinhas, de que não tinha interesse por trás, e está aí o sistema de partilha de pré-sal, do pré-sal da Petrobras, estabelecida pelo governo da presidenta Dilma, e o Temer, a primeira coisa que fez foi quebrar esse processo, junto com essa terceira força que a gente fala do golpe, que eu não vou falar nem dos manipulados, né, da classe média, mas eu falo do sistema político que manipula isso. Então foi um golpe midiático, foi um golpe do judiciário, de sua grande parte, para não cometer injustiça, e do sistema político brasileiro, que realmente uma grande parte representa os interesses da burguesia, da elite brasileira. E é bom que se faça essa reflexão. Em alguns processos eles se aproximam
dessas forças progressistas, se dizem até aliados, mas quando se está em jogo realmente seus interesses, eles optam ou eles correm para o lado de onde eles são, da burguesia, das elites. Então não adianta também a gente só votar numa candidatura progressista. Eu vou votar no Lula, né? Espero que essa seja a opção, tenho certeza que é, da grande maioria de vocês, e não votar em parlamentares comprometidos com essa luta, né? Então não adianta eu votar no Lula para presidente da República ou no candidato realmente da esquerda e não votar em senadores, deputados federais, estaduais que estejam comprometidos com esse projeto. Mesmo que momentaneamente, como faziam muito desses, segurar aí para não falar, que brigavam pela imagem do Lula nas eleições, muitos deles, muitos de direita, porque queriam se aproveitar desse projeto e depois, obviamente, foram patrocinadores no parlamento do golpe. Então vamos estar atentos a isso, daqui a pouco a gente aprofunda isso. E uma pergunta que não quer calar. Nós temos essa revista que eu disse que não está efusivamente o nome dela, jamais farei isso, mas tenho que citar para que a gente saiba da qual eu estou falando, de qual revista eu estou falando. A revista Veja sai no final de semana com a manchete, com a matéria principal, uma exposição ridícula, conservadora, ilegal, porque aí também já não é a revista, é quem permitiu isso, já que ao presidente Lula, só com muita luta, com muita batalha jurídica, está se dando a possibilidade dele ser vice-lideranças políticas. O Prêmio Nobel da Paz foi proibido, o teólogo e um dos mais importantes religiosos do mundo, Leonardo Boff, foi impedido de visitar o presidente Lula e outros parlamentares, e de repente essa revista, que cumpre um desserviço ao país, não é revista, é um panfleto da direita, a Veja, teve acesso à rotina do presidente, expondo, querendo transformar isso numa ridicularização do ex-presidente, e faz uma matéria extremamente, não tem outra palavra, ridícula. É uma matéria que faz parte dessa lógica, mas eu não li, né? Mas obviamente que já há um comentário nas redes sociais, nem vou ler porque eu não leio esse panfleto da elite, da burguesia brasileira. Devia ter, não vou nem levantar a bola não, mas uma atividade de rasgação geral dessa revista, um ato nacional em praça pública, para demonstrar o repúdio a esse panfleto da burguesia. Agora é importante, já que a justiça está na onda aí e está dizendo que está passando a limpo, que quem errou vai pagar, perono mucho, né? Que diga o Trem-Salão de São Paulo e outros casos, de como é que essa revista teve acesso a essa rotina. Porque a Polícia Federal tem sua autonomia, mas o presidente está sob a sua custódia, em uma sede da Polícia Federal. Essas informações vieram de onde? Então, além de ser o presidente da República, o ex-presidente da República, ele está sob a custódia, e mesmo assim ele deve ter a sua integridade preservada, que é outra lógica que muita gente está caindo aí no conto do que tem que punir, do punitivismo, de que é todo mundo. O Lula, na condição de um preso político, ele está preso, mas quando se fala em preservar direitos, mesmo do Lula nessa condição, é para preservar o direito de cada um, de cada cidadão, de um filho de um trabalhador, de uma trabalhadora que por acaso cometeu, ou qualquer um cidadão que cometa um equívoco, ele tenha a sua integridade protegida, e não essa desqualificação, essa exposição que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, inclusive por programas policialescos que fazem esse apelo, essa deteriorização dos seres humanos, sobretudo e principalmente se forem pobres, se forem negros. Duvido se façam isso com os filhos de papai quando cometem algum crime, que já não são tratados da mesma forma desde o início. Então vamos cobrar, saber quem foi que permitiu essas ações criminosas, não tem outra palavra, dessa revista, com acessos privilegiados. Mas se um juiz entrega a gravação de uma presidenta da República para a maior emissora do país, maior no sentido
de tamanho, não de qualidade, porque em qualidade ela é a menor, né? Porque rebaixa a nossa cultura, a nossa qualidade cultural, política, social, e não deu em nada, né? Imagine essa coisa mas nós não podemos ir nesse raciocínio. A gente tem que lutar, porque não pode haver esse tipo de coisa, esse absurdo que essa revista cometeu, dentre outros tantos, que é digamos assim, essa invasão da privacidade. Não deixa de ser a invasão da privacidade, da condição em que se encontra o nosso ex-presidente Lula. Então é importante a gente cobrar e ver quem foi mesmo que deixou ela entrar na cela, digamos assim, na rotina do presidente Lula. Então a gente agradece mais uma vez, estou vendo muita gente participando aqui, muita gente elogiando o programa, a gente agradece, mas vocês que fazem esse programa, e a gente pede que você divulgue, compartilhe, curta, porque enfrentar essa mídia golpista não é fácil. Bom, eu já tratei um pouco dessa do judiciário, mas por que o Moro vai descumprir as decisões de instâncias superiores? Porque é um princípio básico do direito que instâncias superiores ela tem o poder sobre a instância inferior. E aí ele está descumprindo as decisões do Supremo, ou de uma turma do Supremo, porque encontrou respaldo nesse tripé que eu falei, de uma tal opinião pública que quer passar o Brasil a limpo, dos chamados coxinhas, de um setor de classe média, não é toda a classe média, mas de parte, e do próprio judiciário. Acho que foi o presidente do México, ou foi do Chile, que perguntou do Chile, né, a presidenta do Supremo, mas quando o judiciário erra, quem é que está acima dele, quem é que fiscaliza? Tem um conselho aí que funciona a duras penas. Então a gente tem um Moro que fez eivado de equívocos, primeiro o processo no Paraná, quando deveria ser no estado de São Paulo, a divulgação em redes sociais dele ou de pessoas muito próximas a ele, de posicionamento sobre o processo, cidadão dando palestra, cidadão para não destratar aqui, mas dando palestra em tudo que é evento promovido pelos interessados no golpe, na prisão do presidente. Então não tinha capacidade nenhuma para julgar, para fazer o julgamento do processo, e infelizmente está aí se achando nesse direito porque teria o tal apoio da opinião pública. Então isso é um argumento que é muito utilizado, mas ele não pode estar acima da Constituição e se aproveitar dessa situação, que eu não diria que é de apoio. Acho que há muita manipulação, desses segmentos. Ele não pode estar acima da lei do judiciário. Então o seu juiz Moro, que deveria pagar por seus erros, inclusive o seu equívoco maior, que foi da divulgação de uma conversa telefônica de uma chefe do executivo, e não deu em nada. Isso também torna a instabilidade jurídica democrática do país muito frágil. Um juiz que não respeita a lei, não respeita a Constituição e que faz um julgamento meramente político, sendo um ponta de lança, uma das peças importantes nesse jogo, um juiz midiático. O cidadão que veio inclusive da ONU acompanhar ficou surpreso com o tipo de... E aí confundem isso com transparência, não tem nada a ver, isso é espetacularizar um processo, e aí a gente não pode deixar de dizer que ele está descumprindo a Constituição, desrespeitando as leis com esse tipo de comportamento. Então o Moro faz parte, é uma peça-chave no golpe brasileiro, e é digamos assim, uma espécie hoje de peça muito importante para isso, porque é como se ele estivesse para essa opinião pública como um herói, como aquele que está fazendo justiça, quando na verdade ele está ajudando o Brasil a ser entregue
as suas riquezas, o seu patrimônio, a sua história, a sua integridade, a vida das pessoas aos interesses mais mesquinhos, comerciais, industriais, não diria nem isso, mas porque a nossa burguesia nem essa visão tem, mas os interesses econômicos de uma elite subserviente. E está aí o projeto. Só não passará a reforma da Previdência porque não tinha correlação de força, os parlamentares estavam com medo, a maioria, mas fizeram uma reforma trabalhista absurda que tem que ser revogada pelo povo, e só vai ser revogada se nós elegermos o presidente Lula. Ele já se comprometeu em revogar essas medidas absurdas que destroem a nossa vida, política e social. O Lula tem algumas pessoas têm tido contato com ele, com muita dificuldade, mas a última informação que nós tivemos é que ele se encontra muito preocupado com o país. O país se desagregou socialmente, o país parou de crescer, 13 milhões de desempregados, quando nós tivemos o pleno emprego no país, a questão da moradia, que ainda é um problema, mas se avançou muito com os programas de habitação, o Minha Casa Minha Vida, e o Lula reafirmou o seu desejo, porque é um guerreiro, é um lutador, é um sofrimento, está preso, está afastado dos seus netos, da sua vida pública, é uma prisão política, mas ele está deixando muito claro para a população: eu vou voltar, peço a vocês essa confiança, e o PT vai registrar o Lula, nós vamos lutar pela liberdade do Lula, para ele ser candidato em liberdade, e vamos até as últimas instâncias para o Lula ser candidato, para restabelecer um caminho que o país vem trilhando, de dignidade, de inversão de prioridade, de acesso do povo trabalhador, aos filhos dos trabalhadores, a uma cultura, a uma educação de qualidade. Foram centenas de institutos federais de educação tecnológica, de universidades públicas, ProUni, enfim, universidades federais abertas em todo o país, e isso foi tolhido. A emenda 95, o fim do mundo, ela proíbe o investimento no Brasil, e ninguém não, muita gente que estava reclamando que não tinha investimento e tal, quando havia muito, está calada, está silente diante desse desmonte do governo Temer. Então, o Lula conversou com a presidente Gleisi, e ela disse para ela, para a gente continuar a luta, que esse projeto tem que retomar. É uma coisa meramente eleitoral? Não é. Por isso que a gente repete que a eleição sem Lula é uma fraude. Não é só, mas os outros vão disputar, e aí estão deslegitimando, deslegitimando as eleições. Porque o Lula é um preso político, o Lula é o candidato com maior índice de aprovação de todos eles, e disparado, como opção do povo. Então, um candidato que tem, vamos fazer uma média aí entre 48% e 35% de aprovação, que não há recurso seu em contas no exterior, o apartamento, o caso do triplex, foi desmoralizado pelo MTST, que ocupou e provou que não tinha elevador privativo, não tinha nada do que, inclusive, já voltando para o Moro aí, foi arrolado no processo, no julgamento, desmascarando essa farsa. Ele não é proprietário do apartamento, e aí é o candidato. Então, uma eleição em que o Lula não participa, obviamente que é dada, não que o PT não deva participar, mas vai participar registrando o presidente Lula. Bom, se a justiça não vai fazer justiça, mas é um direito do PT de registrar. É bom que a gente diga à população, porque ele pode ser registrado, pode, mesmo estando preso. Nós vamos para a campanha e vamos lutar agora. Se tiver gente na rua, mais gente na rua, porque tem melhor ainda, para a gente reverter essa situação, que também passa pelos tribunais, ou seja, parte deles, já falei aqui várias vezes, desse sistema judiciário, parte dele só vai reverter algumas situações se nós tivermos milhares, milhões de pessoas na rua, e mesmo o trabalhador, a dona de casa, as pessoas simples, em algum momento também tem que reagir a esse estado de coisa. E aí eu já entro num tema que também esses dias tem sido muito debatido, e a gente tem que politizar esse tema. Por que o PT não aposta num plano B? Quando se fala em plano B, eu já falei sobre candidaturas dentro do próprio PT. Então,
Se o Lula é o nosso candidato, ele é o nosso candidato. Vamos até as eleições e ganhar. Caso haja alguma situação que o TSE, o STF, porque mesmo o TSE rejeitando, tem recurso para o Supremo Tribunal Federal, concorrer subliminar, então o Lula é o nosso candidato. Isso não é ilusão, isso não é fanatismo, isso é uma questão política, não só para garantir o Lula em evidência ou preservar a sua imagem, não. É porque é o PT, e aí o Flávio Dino me parece que já deu uma declaração, e o PCdoB, nosso aliado histórico, valoroso partido, mas ele sabe da correlação de forças na luta de classe. E disse que se o Lula for candidato, tem muito carinho, respeita a candidata do PCdoB, mas ele acha que o PCdoB deve ir para a campanha do Lula, foi o que eu li aí na imprensa, que eu considero séria. Porque o Lula simboliza, não simboliza, ele é a cara do povo brasileiro e a síntese, queiramos ou não, de um projeto democrático popular, um projeto de esquerda. E aí as outras candidaturas, e para não dizer que, e citando nomes, mas para fazer análise política, tanto não fazem questão de ser isso, tentam conciliar o inconciliável, os interesses da elite brasileira com os interesses do povo, joga com esses dois públicos. Não, eu pego um tantinho de voto, inclusive já declarando do Bolsonaro, dos setores conservadores, porque para você pegar o voto deles, você precisa fazer um discurso conservador. E eu não entendo como é que você vai agradar a Deus e o diabo fazendo um discurso conservador para o público do Bolsonaro e um público, esse grande percentual da população, que quer votar no Lula e está esperando, porque a pesquisa já foi com o Lula preso político, uma posição do presidente Lula para votar. Então não é uma questão de somente, porque também há posicionamentos que não ajudam, né? Você vai dizer que se a justiça está fazendo um papel correto, como é que está fazendo um papel correto? Os tucanos espalitando os dentes e outros aí que roubaram esse país, que roubaram aquele estado de São Paulo, é trençalão, é Paulo Preto, e não dá em nada, eu vou dizer que há uma justiça que tem que ser cumprida. Isso é um discurso, paciência, né, que não existe. É para enganar mesmo, ou para agradar esses setores que foram às ruas, setores conservadores, por opção política, parte deles, e ideológica. Então, o Ciro não ocupa esse espaço por conta disso. Não é da natureza dele, ele não é um cidadão de esquerda, não vem da tradição de esquerda, muita gente cobra a presença dele nos atos, mas talvez ele não se sinta nem bem nesses eventos, porque não é da sua natureza. Ele é um cidadão que se deslocou para a centro-esquerda porque o governo Lula foi um governo de muita força e um governo de muita mudança. E ele perdeu espaço no PSDB, no PPS, que foram bancar o projeto neoliberal, que foram derrotados, né, por esse projeto do PT. E ele, obviamente, querendo disputar a hegemonia política no Ceará, era muito mais importante estar aliado com o projeto vitorioso no país. E aí não tem como ele voltar assim de tão rapidamente, ou aí é um julgamento que não cabe a mim fazer, mas também não é aceito no clube da burguesia como seu candidato, a não ser salvo, e realmente eles estão sem candidato. Não vamos jogar o balão do ensaio de ensaio do Joaquim Barbosa, mas me parece que a burguesia também não é fácil o Ciro reencontrar-se com ela, né? Então ele está com esse discurso, não assume um discurso mais ofensivo, foi contra o golpe e tal, alguns posicionamentos, mas não é aquele discurso de atingir o poder da burguesia brasileira. Não usa esses termos, porque acha que são termos superados, ou seja, de uma elite conservadora, reacionária, que se ela ganhar, o povo vai perder. Então ele fala em conciliar dois mundos, o mundo do trabalho, o mundo da produção. Mas o Lula fez isso. O Lula fez isso e fez porque tinha peso social e tinha peso progressista. Então a burguesia, ela sabe que outra candidatura não tem esse peso. E fez, e na hora que ela precisou dar um golpe contra o Lula, ela o fez contra o nosso projeto. Então, nós, por que deva ser o Lula? Porque esse projeto, ele tem uma missão a cumprir ainda. E ele não cumpre indo mais à direita, ele não cumpre indo mais ao centro. Esse projeto avança, e aí acho que essa reflexão está sendo feita pelo núcleo do PT. Aí você vai dizer, mas mesmo no defensivo o fascismo está avançando, ótimo. Está no palanque contra o fascismo, está no palanque contra a burguesia, todo mundo tem que estar, porque nós estamos vivendo um momento antidemocrático.
Agora, daí você misturar isso com um projeto radical, e a palavra é essa, que o Brasil precisa de acerto de contas, com temas sem os quais nós não mudaremos esse país definitivamente, só o Lula e o PT simbolizam. Não é uma questão de... é esse debate mesmo. Eu não posso dizer que o problema das comunicações é de controle remoto. É preciso... como é que se dá? Eu tenho um controle remoto, eu tiro da Globo, boto no SB. Não é isso, isso é um... que o Ciro fez essa declaração que é muito superficial. Parece que está jogando com uma coisa democrática, porque não, eu vou deixar... ninguém está querendo chegar, empastelar jornais, fechar, não. Existe uma Constituição. Agora, o sujeito não respeita a Constituição, mente para o país. Eu estou falando das empresas de televisão. Faz o que quer, derruba presidente a hora que quer e fica por isso mesmo. Manipula a opinião pública, não cumpre a função social. E aí você vai dizer que não, deixa assim mesmo. Tem que ter controle social, é evidente. Tem que ter fortalecimento de outros mecanismos de comunicação, de comunicação popular. Então, e o Ciro mesmo, né, nas suas entrevistas, ele diz, não quero apoio do PT, o PT é um escorpião. Né, lá na hora H, o escorpião é uma fábula, né, que ele conta, né, muitos, de Esopo, de que o escorpião pede para um animal atravessar o rio com ele, quando chega no meio do rio ele dá uma ferroada. E eu não sei se isso não coaduna com a tradição do PT. Né, inclusive, com os Ferreira Gomes aqui, o PT teve uma aliança e ainda tem, em nível estadual, de muito tempo, e acho que eles não perderam com essa aliança, não. Pelo contrário, eles conseguiram, inclusive, ganhar a hegemonia mais do que o grupo de onde eles são oriundos, que é do tarcismo do PSDB. E hegemoniza o Estado com essa posição do PT, que tem a posição, é o meu partido, respeito, mas que deveria cobrar e radicalizar mais num projeto, para ver até onde essas posições de querer realmente uma ruptura se dá. Então, a Gleisi colocou aquela frase, eu não sei se num contexto de uma reunião ou numa coisa mais particular, mas disse que nem com reza brava, né, braba, passava, ela parece que estava, inclusive não era nem uma opinião só dela, mas dizendo que no PT era muito difícil você ter uma candidatura, que aí não é nem só a questão do Ciro, muita gente fala no Requião, mas por que ele ficou no PMDB? Mesmo se fosse o Requião, que tem posições historicamente mais nacionalistas e progressistas e que tem um discurso e uma prática, né, era difícil. Quanto mais o Ciro, que em Fortaleza, o PDT, antigolpista e tal, essa coisa toda, tem o líder, era líder do DEM na Câmara, se eu não me engano, ou não bastava ser líder, nem que não fosse, era uma figura proeminente, importante do DEM, que liderou as bancadas conservadoras contra o golpe, que é o Moroni. Agora, porque está aliado com os nossos aliados do PCdoB, a gente vai apagar isso da história. Moroni não é mas usou para ganhar a eleição. É tanto que as câmeras, né, o Big Brother, as torres, que ficou chacota durante 15, 20 anos na cidade, por todo mundo que pensa, mesmo os estudiosos sérios de segurança, porque ele prometeu na campanha lá atrás, nunca ganhou, né, precisou essa dobrada, essas câmaras foram realizadas. Eu tenho certeza que não é possível que nem os aliados dele acreditam. Tiveram que cumprir porque ele foi voto importante para a eleição do prefeito. Então, deve ter feito parte do... meu amigo, tudo bem, vamos fazer as suas torres. Os ladrões atuando a vários metros de distância dali, eles não vão ficar perto da torre roubando as pessoas, né? Fazendo mal. A torre, daqui que o sujeito se desloca, então não sei se é algo moderno, né? E aí tem a lógica, né? E eu não faço o discurso de que não é preciso segurança, é preciso, mas uma segurança que seja cidadã, que use mais a inteligência e não parta daquele princípio que se for preto, pobre de antemão já é suspeito. Então as torres estão aí, coincidentemente ou não, nas periferias da nossa cidade. Já são 4 torres. Ah, sim. Pois é, mas elas lá no... Aliás, é uma contradição. Vizinho, o Cuca do Janguru Sul, você tem uma delas. Então, acho que essa afirmação da Gleisi, aí, e obviamente, acho que num segundo turno, quem vai para o segundo turno com a direita, eu não vou dizer quem é o candidato da direita, mas estão tentando esvaziar o fascista, mas criaram um monstro e não é fácil, porque esses setores estão se organizando.
Mas o Alckmin está quieto, ainda não entrou no jogo para valer, mas acho que deva ser o candidato que a direita mais bombe. Tem aí o Joaquim Barbosa, vamos aguardar mais, mas o Lula estará no segundo turno, por desejo do povo, e olhe lá se não ganhar sem arrogância a eleição no primeiro turno. E dentro desse contexto, para concluir, um debate que logo o PT vai ter que resolver no seu encontro estadual, e aprovou de que não apoiaria candidaturas golpistas, você tem o Senado no Ceará. O PT tem um senador, um homem de bem, coerente, decente, José Pimentel, e que coloca o seu nome novamente para o partido. Então eu acho que nada mais salutar do que o PT manter a candidatura do partido ao Senado, e se o mantiver, que obviamente está mantendo o seu nome, seja o candidato do PT para fazer frente a qualquer outra candidatura golpista, e não coaduna o PT. Houve uma vaia aí, parece que homérica, em uma cidade aqui, não da região metropolitana, mas perto de Fortaleza, ao senador Eunício, que foi lá a um evento, ele e uma deputada, que eu acho que é do PR ainda, né? O PR agora passa para a base do governo estadual, e a vaia foi homérica, inclusive constrangendo o próprio governador, que ali estava, vaia mesmo do povo, por conta da ação golpista. Então é uma situação que eu não sei como é que eu vou votar contra. Aliás, já votamos, o PT por maioria votou no encontro estadual, e eu não sei como é que se vão tentar reverter essa situação em nome da governabilidade aí do Estado, né? Então é difícil, não faz sentido. Nós estamos falando de uma política geral, nacional, nós estamos falando de uma coisa pequena, foi dado um golpe, e o senador citado aqui não foi uma peça pequena nesse processo, pelo contrário, ele foi peça importante, influente, tem parlamentares sob a sua batuta, e mesmo assim não teve uma reação à altura para evitar esse golpe. Não diria nem que lavou as mãos, não, ele embarcou no golpe. E olha que o Renan, a gente é crítico e não quer aliança com ele, que tentou segurar, se posicionou e ainda grava vídeo denunciando a prisão do Lula. Mesmo assim a gente é crítico. Imagine com o senador que entrou de cabeça no golpe da sustentação. Então, o PT, em minha opinião, deva manter seu posicionamento de ter a candidatura própria, pelo menos uma, né? Porque são 2 vagas, ao Senado, disputar e ganhar, derrotar os golpistas que se apresentarem, né, nesse processo. É isso, eu agradeço muito fortemente a atenção de vocês, já são várias curtidas, compartilhamento, né? E a gente fica muito feliz com a participação de vocês. Em outros programas também isso ajuda a gente a pautar o programa, os programas, os debates. E agradecendo ao vereador Guilherme, a Casa Vermelha, que cede esse espaço maravilhoso para a gente fazer esses debates, a Mídia Livre, o canal Mídia Livre, ao Daniel Pirro, né, que tem dado uma força muito grande a essa luta pela democratização das comunicações, a fanpage Blog da Dilma, e todos os que compartilham, dividem esse momento importante, e todos que fazem esse espaço aqui. O debate é livre, muitos companheiros e companheiras já participam, e eu, sempre que posso, também trago a minha contribuição para esse debate. Agradecer aos internautas pela grande audiência da Dani Andrade lá, do Blog da Dilma, fazendo a cobertura em Curitiba. Dani Andrade, do Blog da Dilma, lá em Curitiba, fazendo a cobertura. Tem uma excelente audiência. É uma excelente audiência, nosso espaço é mais de 500 mil acessos. Então isso é muito importante, aumenta a nossa responsabilidade. E aí, um abraço, é um prazer muito grande estar aqui, e a palavra de ordem é: viva a democracia, Lula livre, e vamos resistir e derrotar esse golpe. Eleição sem Lula é fraude, e vamos... Ah, tá certo. E tem aí, não sai aí da nossa programação, que tem aí um recado do nosso atuante combativo vereador Guilherme Sampaio. Muito obrigado. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. A Casa Vermelha apoia a Mídia Livre. Apoie você também,
curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar as comunicações no nosso país. Até a próxima.